Boas tardes. Já há muito tempo que não fazia este filme tão tarde. Hoje já é sexta-feira, dia 1 de dezembro, e não houve oportunidade de fazer na quarta-feira, porque tivemos reunião de vigários, foi a manhã ocupada, na quinta-feira também tive bastante que fazer, mas é que agora de tarde tinha que ser, enfim, fazer este pequeno vídeo de apresentação das leituras. Ainda pensei se eu ia fazer ou não, uma vez que vamos começar um novo ano, mas aqui estamos nós, para começar então este novo ano litúrgico, o ano B. E com o primeiro domingo do Advento, que, como sabem, começa neste domingo, neste dia, portanto, 3 de dezembro. Então, realmente, queríamos apresentar as leituras que neste domingo nos falam, pois, desta vigia, deste estar à espera, deste vigiar, deste aguardar que venha, nesta espera. O Advento quer dizer a espera, estar à espera do Salvador, que significa também tempo de vigilância, tempo de preparação, portanto, tempo do Advento. A primeira leitura é tirada do livro de Isaías, no capítulo 63, e fala-nos daqueles tempos em que o povo de Israel, pois exilado na Babilónia, começa a refletir porque essa desgraça se tinha abatido sobre o seu povo. E então começam a chegar à conclusão que toda essa situação dramática se deveu realmente aos seus pecados. E por isso pedem perdão ao Senhor por isso, e pedindo-lhe então a Deus que Deus seja o seu protetor, porque Ele é o seu Pai. São duas palavras bonitas e novas que são aplicadas pela primeira vez na história do povo de Israel. Primeiro porque, de facto, os outros povos chamavam a Deus Pai porque tinham sido gerados e os judeus misturavam-se com os povos e com os humanos, e, portanto, os judeus, ou o povo bíblico, evitava essa expressão de Pai. Mas agora não. Agora sentem que verdadeiramente Deus é Pai. É Pai, é Criador. E é protetor. É uma palavra que é Goel. Portanto, é Ele que vai fazer aquela figura de quem resgata, não é? O membro da família que olha pela família. Então, assim, a primeira leitura trata-se desse tema e começa a dizer: Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre o sois é o vosso nome, porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração para que não vos tema. Portanto, se Deus é nosso Pai, nosso protetor, porque é que nos deixa, ou porque é que permite que nós nos desviemos dos caminhos certos e pratiquemos o mal? E, portanto, o povo chega à conclusão que o Senhor pode pegar em nós, como o oleiro, uma outra expressão bonita aqui que aparece pela primeira vez. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai, e nós o barro de que sois o oleiro, somos todos obra das vossas mãos. Portanto, Senhor, modelai, moldai este barro à vossa maneira e transformai para que seja bem melhor e do vosso agrado. A segunda leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios, e nós vemos que os cristãos daquela comunidade que acolheram o Evangelho com entusiasmo, mas depois, pouco a pouco, voltaram a cair nos vícios da vida passada. Nós sabemos que Corinto era uma cidade cosmopolita, onde vinha gente de todo o mundo, e, portanto, aí muitos desregramentos, naturalmente, porque os marinheiros andavam grandes temporadas no alto mar e vinham satisfazer em terra muitas dessas necessidades, e, portanto, enfim, mostra como, afinal, nessa fragilidade em que nós temos, somos tentados a deixar-nos vencer também pelo desalento e a convencer-nos de que nunca seremos capazes de colaborar para a construção do mundo novo. E os coríntios tinham assim muitos defeitos, e todavia, neste primeiro domingo do Advento, eles são-nos apresentados como modelos
de quem espera o Senhor. Deus não tem medo dos nossos erros, basta abrirmos o coração aos seus dons. O evangelista que nos irá acompanhar durante todo o ano B, é o evangelista Marcos, São Marcos. Então o Evangelho é tirado de São Marcos e vem precisamente com aquela expressão vigiai, pois. E vamos ler então o texto do Evangelho, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se deu o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo a todos: vigiai. Portanto, neste texto tão pequenino e tão lindo, diz-nos que o Senhor atribui a cada um a sua tarefa. Já ouviste falar da palavra sinodalidade, em que cada um não deve ser um mero cristão apenas consumidor, ou que os outros façam, mas deve ser um membro ativo que deve colocar-se ao serviço da comunidade dos outros e ter também a sua tarefa, o seu papel. Portanto, não se contentar simplesmente eu venho à missa e chega. Não, não basta. A Igreja precisa de gente que trabalhe, que tenha, que se ofereça para qualquer das muitas atividades que a Igreja desempenha para bem da Igreja e do corpo da Igreja e do mundo. E então o Senhor diz ao porteiro. Ora, o porteiro quem é? O porteiro, bom, neste caso, é aquele que vigia de perto a entrada e, portanto, é o bispo. A palavra bispo é vigilante. Mas todos aqueles estão investidos mais em atividades de governo ou de vigilância pelo rebanho. Mas a todos, o Senhor chama a todos. O que digo a vós aos discípulos, como foi assim que começou o Evangelho, o texto do Evangelho, Jesus disse aos seus discípulos: o que vos digo a vós, digo a todos, vigiai. Portanto, nós precisamos de vigiar. Este mundo não é fácil. Nós temos que saber acautelar-nos das ciladas do inimigo e manter o nosso coração puro para Deus. Nós devemos escutar a voz do Senhor e não endurecer os nossos corações. Nós devemos, de facto, observar os seus mandamentos para realmente estarmos sempre próximos do Senhor. O Salmo é o Salmo 79, que diz este refrão: Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o Filho do homem que para vós criastes, e não mais nos apartaremos de vós. Fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Salmo 79, um salmo muito bonito. Então, ao começar o Advento, procuremos cada um de nós formular os melhores propósitos para saber e acolher os valores importantes que brotam do presépio. Faz este ano 800 anos que São Francisco de Assis inventou ou fez pela primeira vez o primeiro presépio em Grécio e, portanto, aí no presépio estão todos os valores de amor à natureza, de amor aos animais, de amor às coisas e de amor aos mais simples, sem discriminação de qualquer raça ou de qualquer função que a pessoa desempenhe. Nós não devemos cumprimentar a pessoa só porque é o Senhor fulano tal, mas qualquer, nem que seja o humilde pastor. Portanto, todos nós somos diletos filhos de Deus e, aliás, quanto mais humildes nós nos situarmos, mais próximos estamos deste menino que escolheu o seio virginal de Maria para nascer e precisamente na pobreza de um curral de animais. Portanto, o Advento é um tempo de abertura a Deus, à simplicidade, abertura
ao bem, ao querer fazer bem, ao querer, ao desejar que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, um bom advento e até à próxima semana, se Deus quiser.